Senador Presidente Paulo Paim, muito obrigado. Queria, antes de iniciar, fazer um registro. Estava aqui ao lado, tendo a honra de receber a Federação Nacional dos Policiais Federais, a entidade máxima representante dos policiais federais do Brasil, e fazer o registro do presente que recebi da Federação, o Inquérito Policial no Brasil, uma pesquisa empírica organizada pelo Michel Misse e também com contribuições de Arthur Costa, Joana Vargas, José Raton e Rodrigo de Azevedo. Uma importante contribuição para nós modernizarmos o nosso inquérito policial no país, que faço questão de inaugurar esse debate com a Federação Nacional dos Policiais Federais, e um debate que, no meu entender, senador Paim, o Congresso Nacional tem que enfrentar. Mas, senhor presidente, hoje, 17 de abril, dia do aniversário do massacre de Eldorado dos Carajás, hoje na nossa Comissão de Direitos Humanos, tivemos uma sessão para fazer lembrança e referência a essa data e para lembrar em especial o que não avançou de 1996 para cá. Depois de amanhã, 19 de abril, a data definida e intitulada desde o Decreto-Lei 5540 de 1943, do presidente Getúlio Vargas, como Dia do Índio. A denominação, inclusive, Dia do Índio, é inadequada. É uma denominação organizada, encontrada pelos europeus para destinar aqueles que são os povos originários, aqueles que são os povos que estavam aqui antes da chegada do branco português. Na última terça-feira, o plenário da Câmara dos Deputados foi ocupado por mais de 600 representantes de 73 povos, de várias organizações indígenas de todo o Brasil, de todas as regiões do Brasil. Esse fato, senhor presidente, me faz lembrar uma poesia de Bertolt Brecht, que nos alerta para o fato de que o rio que tudo arrasta se diz que é violento, mas ninguém diz que violentas são as margens que o oprimem. Os povos indígenas têm razões de sobra para caracterizar o momento atual como de riscos profundos, de retrocessos a direitos arduamente conquistados na Carta Constitucional de 1988 e em tratados internacionais como a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e a Declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas. O principal ataque que vem sofrendo os povos indígenas é do atual modelo de desenvolvimento vigente que em nosso país tem priorizado. Um modelo que tem sido priorizado como agroextrativista e exportador, altamente dependente da exploração e exportação de matérias-primas, em especial de commodities agrícolas e minerais. Para viabilizar esse modelo, o caminho buscado a implementar é a qualquer custo a realização de obras de infraestrutura nas áreas de transporte e geração de energia, tais como rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, usinas, hidrelétricas, linhas de transmissão. Estas obras, muitas vezes e quase sempre, sem reconhecer o direito dos povos originários. Isso supõe e potencializa sobremaneira a disputa pelo controle do território no país e explica o fato de alguns setores políticos e econômicos de interesses vinculados a grandes mineradoras, a grandes empreiteiras, se articularem para avançar com o intuito de se apropriar e explorar os territórios indígenas, dos quilombolas, dos camponeses, das comunidades tradicionais e das áreas de proteção ambiental. O objetivo desse ataque, senhor presidente, me parece claro. Em primeiro lugar,
Esses setores querem inviabilizar e impedir o reconhecimento e a demarcação das terras indígenas que continuam usurpadas na posse de não-índios. Alguns números ilustram isso para nós, senhor presidente. No Brasil, nós temos 1.046 terras indígenas. Dessas 1.046 terras indígenas, apenas 363 estão regularizadas. 335 terras estão em alguma fase do procedimento de demarcação. E 348 são reivindicadas pelos povos indígenas no Brasil. Até o momento, lamentavelmente, não tem tido, por parte do governo e da sua instituição, a FUNAI, providências a fim de dar início aos procedimentos para esta demarcação. Em segundo lugar, outra tentativa contra os direitos dos povos indígenas é a busca por reabrir e rever procedimentos de demarcação de terras indígenas já finalizados. Além disso, se busca, e aí em terceiro, querem continuar a invadir, explorar e mercantilizar as terras demarcadas que estão na posse e sendo preservadas pelos povos indígenas. Como se tudo isto não bastasse, nós temos o total sucateamento de políticas para os povos indígenas no Brasil. A concreta ausência à saúde indígena antes na Fundação Nacional de Saúde, e aí eu quero abrir um parêntese. No meu estado, o Ministério Público Federal identificou o desvio de mais de 65 milhões de reais em uma investigação de 2011 da saúde indígena. Recursos que deveriam ser então aplicados pela Fundação Nacional de Saúde naquele momento para garantir a saúde do índio aos povos o Açá, Galibi Maruorno, o Ayampi, Tirió, entre outros localizados no Amapá, foram surrupiados, roubados. E ainda hoje, ao que pese a investigação do Ministério Público Federal, os responsáveis pelo desvio de mais de 60 milhões de reais da saúde indígena, que condenou e condena vários povos indígenas do Amapá e do norte do Pará à morte, não foram responsabilizados. Prevalece a velha máxima, senhor presidente. É o que é pouco dito. Que alguns temas é muito fácil ser dito, falado. É muito fácil no Brasil, é mais fácil no Brasil mandar para a cadeia jovens, adolescentes, mandar para a cadeia negros, mandar para a cadeia pobres, e até responsabilizar índios pelos males do país. É muito difícil colocar na cadeia político corrupto, é muito difícil colocar na cadeia político corrupto que indica gestor para instituições como a Fundação Nacional de Saúde, que rouba dinheiro do índio e que tem procedimentos de investigações sobre ele e que os procedimentos não chegam conclusos e os índios morrem em decorrência disso e o corrupto que surrupiou, se apropriou do dinheiro público, fica impune. Então, não invertamos os fatores. É fácil falar, e às vezes falar inclusive da tribuna, que o pobre negro, às vezes jovem, tem que ir para a cadeia. É difícil falar que o político corrupto e as indicações do político corrupto têm que responder pelos crimes que cometem. Por isso, senhor presidente, os povos indígenas do país, não vou insistir na denominação europeia, indígenas, os povos originários do país terão pouco para celebrar no próximo dia 19. É o dia 19, é a próxima sexta-feira, um dia necessário mais à reflexão. A reflexão sobre o conjunto de ataques para a retirada dos direitos dos povos indígenas. Aqui mesmo, no Congresso Nacional, e uma das justificativas
pelas quais, nesta semana, na Câmara Federal, os povos indígenas ocuparam o plenário da Câmara, é porque paira aqui, sobre o Congresso Nacional, uma ameaça, talvez a maior de todas as ameaças aos povos indígenas do país. Refiro-me à possibilidade de aprovação da proposta de emenda constitucional 215 de 2000. Esta proposta tem o objetivo de alterar os artigos 49, 225 e 231 da Constituição. É quase que revogar, presidente. É quase retirar o espírito da Constituição de 1988, que consagra direitos aos povos indígenas. Senador Caperibe, é com muito prazer que eu quero ouvir o senhor à parte, porque desse tema o senhor tem mais autoridade do que eu. O governo que mais avançou, e eu quero fazer questão, antes ele lhe concedeu a parte, fazer esse registro aqui. Nenhum governo na história, nenhum governo estadual na história do Brasil avançou tanto nos direitos dos povos indígenas do que o governo de Vossa Excelência, que eu tive a honra de integrá-lo entre 1995 e 1999 no Amapá. Vossa Excelência deixou entre 1995 e 2002 no Amapá. Vossa Excelência saiu do governo do Amapá. Vossa Excelência assumiu o governo do Amapá em 1995, com os povos indígenas totalmente esquecidos, como os povos indígenas, como o conjunto das populações indígenas, Tirió, Uaiampi, em especial os Uaiampis. Os Uaiampis não existiam no Amapá até o governo de Vossa Excelência. Os Uaiampis foram reconhecidos e tiveram protagonismo a partir, e existem hoje ainda, devido às políticas públicas do governo de Vossa Excelência, para mantê-los vivos, que era um povo que já estava em extinção. Tiriós, Uaçás e tantos outros povos indígenas ainda sempre têm lembrança do governo de Vossa Excelência. Vossa Excelência iniciou o seu governo em 1995, sem o conjunto das terras indígenas demarcadas no Amapá, e saiu do governo em 2002 com o conjunto sendo o Amapá o primeiro estado do Brasil a ter o seu território indígena demarcado. E foi isso devido ao esforço de Vossa Excelência e à cobrança de Vossa Excelência. Antes de lhe conceder a parte, eu não poderia deixar de fazer esse registro. Muito obrigado, senador Randolfo. E quero parabenizá-lo pela brilhante análise e da evolução da luta dos povos indígenas no nosso país, e dizer-lhes que vosso testemunho em relação à política indígena que nós desenvolvemos no Amapá faz com que hoje todas as terras no Amapá, as terras indígenas, estejam demarcadas, homologadas, e que tenhamos políticas específicas. E faz da gente uma sociedade mais feliz, uma sociedade que respeita as diferenças. Esse tipo de sociedade que respeita a diferença é que nós queremos para todo o Brasil. É evidente que não é possível, como Vossa Excelência observou, nós temos um rastro triste, não é? Do passado. Esse é um país que praticou genocídio em relação às populações indígenas. E se não é possível reparar o passado, mas o presente, sim. Nós podemos melhorar o presente e garantir o futuro dessas comunidades que ainda sobrevivem em situações penosas. E quero manifestar e agradecer, claro, pelas palavras. Eu estava falando aqui para o senador Luiz Henrique, que Vossa Excelência foi nosso secretário de Juventude aos 21 anos. A precocidade de Vossa Excelência é notória. E lhe parabenizar pela matéria, não é, que apareceu na revista Carta Capital, lhe colocando numa posição de destaque e de surpresa agradável na política. Eu também queria parabenizar a revista, porque da política e dos políticos, em geral, a gente ouve desqualificação. E é muito raro, não é, que uma publicação importante dedique várias páginas para destacar a atuação política, o desempenho, né, o brilhantismo de Vossa Excelência, do deputado Tiririca, do deputado Jean Willis e também do deputado Romário. Eu fico muito feliz quando a gente tem
não é, esse destaque na política, porque eu considero a política um instrumento fundamental, decisivo para a sociedade, um instrumento de mudança, pode provocar avanço, claro que também pode provocar retrocesso. E, nesse aspecto, nós vivemos no país, em relação à causa indígena, um momento preocupante, um momento de retrocesso, e a expectativa é que a gente ponha a mão na consciência e, enfim, reafirme que esse país só será uma democracia, só será um país que garanta um povo feliz e convivendo com tranquilidade quando respeitar as diferenças entre elas, a diferença entre essa civilização e a civilização indígena que insiste penosamente em conviver conosco. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, senador Capiberibe. Senador Luiz Henrique, tenho o maior prazer em lhe ouvir. Posso fazer um acréscimo? Pois não. Simplesmente para dizer a Vossa Excelência que Vossa Excelência é o símbolo do Senado que nós queremos. Um Senado embasado, um Senado que vai ao fundo das questões, que aprofunda o debate, um Senado lúcido, um Senado criativo, um Senado propositivo, um Senado capaz de construir leis justas e sábias para o nosso país. Parabéns a Vossa Excelência. Eu fico mais do que lisonjeado pelas duas considerações, vindo principalmente de dois governadores que fizeram o melhor para o povo dos seus estados. Em um especial, sou testemunha disso porque sou quase, eu diria, cúmplice, porque participei do governo e tive a honra de participar da bela obra que foi no governo do Amapá. E fico honrado do senador Luiz Henrique pela consideração de Vossa Excelência e pela história e trajetória política que Vossa Excelência tem desde o então MDB na luta pela democracia. O senador Capiberibe, eu ontem ainda brincava aqui, uma das coisas que ontem nós votamos aqui, o Estatuto da Juventude. E a luta por Estatuto da Juventude teve um capítulo central e um capítulo primeiro. Teve um capítulo primeiro quando tive a honra de ser escolhido por Vossa Excelência, secretário de Juventude do vosso governo. Eu já dizia, dizia ainda ontem, é um ato de extrema ousadia um governador convidar um garoto de 20, 21 anos para ser secretário de Estado. E tive a honra de ser secretário de Juventude do vosso governo, e muito do que nós aprovamos ontem tem muito a ver com o que nós construímos no Amapá, no vosso governo, senador João Capiberibe. Faço questão de, destaquei isso ontem, faço questão de reiterar isso daí, e reiterar em especial a construção comum, a honra que tive da construção comum, do processo que tivemos no Amapá entre 1995 e 2000. Mas, senhor presidente, para concluir, de fato, eu queria alertar dois temas. A proposta de emenda constitucional 215 de 2000, essa proposta de emenda constitucional, na prática, retira da Constituição da República as prerrogativas de que toda a legislação em relação aos povos indígenas, toda a matéria relativa aos povos indígenas, seja apreciada pelo Congresso Nacional. Transfere isso para o Executivo, para o governo federal, para os governos estaduais. Me parece uma temeridade, senhor presidente, e isso sair do controle do Legislativo. Se o legislador constituinte de 88 assim o quis colocar, foi para reconhecer o direito histórico desses povos. Da mesma forma, vejo com preocupação o decreto 7957, de autoria do Poder Executivo, de 13 de março. Este decreto, no meu entender, é uma intenção verdadeira de criar um instrumento estatal de repressão militarizada contra as reivindicações e os direitos dos povos indígenas, notadamente dos povos da floresta. É por isso que apresentei no dia de hoje, um projeto de decreto legislativo de número 86, que visa sustar os efeitos desse decreto de autoria do Executivo, que, no meu entender,
que é um dispositivo que possibilita aos governos estaduais convocar, quando quiser, a Força Nacional para intervir em conflitos envolvendo, notadamente, os povos indígenas. Portanto, como podemos ver, temos razões de sobra para o que ocorreu ontem no plenário da Câmara dos Deputados, quando o plenário foi ocupado pelos povos indígenas para dizer-lhe, para afirmar concretamente que é inaceitável a aprovação da proposta de emenda constitucional 215 e que não pode ser aceito também em um governo como o governo da presidente Dilma, um decreto que impeça o direito livre de manifestação dos povos da floresta. Concluo, senhor presidente, com o dizer do nosso querido Dom Pedro Casadóliga, bispo emérito da prelazia de São Félix do Xingu, lutador dos direitos dos povos, lutador dos direitos dos trabalhadores, lutador pelos direitos dos índios. Diz Dom Pedro: há 500 anos que o índio é aquele que deve morrer. 500 anos proibidos para esses povos, classificados como um genérico apelido, negadas as identidades, criminalizada a vida diferente e alternativa. 500 anos de sucessivos impérios invasores e de sucessivas oligarquias herdeiras da secular dominação. 500 anos sobre a prepotência de uma civilização hegemônica que vem massacrando os corpos com as armas e o trabalho escravo e as almas com um Deus em exclusiva. Por economia de mercado, por política imperial, por religião imposta, por bulas e decretos e portarias pseudo-civilizados e pseudo-cristãos. Já se passaram, então, 500 anos para aquele povo de povos que tinha que morrer e, finalmente, mesmo continuando as várias formas de extermínio, os povos indígenas são aqueles que devem viver. Obrigado, senhor.